seu som. Rádio Oficina Online. A única emissora de rádio exclusivamente virtual. Você gosta de rádio? Essa é a sua oportunidade. Torne-se um radialista com os cursos da Rádio Oficina. Ministrado em estúdios profissionais com equipamentos. Telefone 61 63 1370. 61 63 1370. Volta ao vivo em www.radioficina.com.br, a primeira rádio web ao vivo do Brasil. Rádio Oficina Online. O mundo inteiro ligado em você. Boa noite, amigo internauta que está chegando. Uma grande entrevista e eu tenho ao meu lado a nossa grande locutora Julieta Soares. Boa noite, plateia mais animada do Brasil. William, a nossa convidada para a entrevista de hoje é alguém muito especial. É uma pessoa extremamente especial e eu tenho certeza que todo mundo conhece. Você tem alguma dica para dar pra gente? Para o nosso internauta? Muito bem, ela é jornalista, ela é empresária, nascida em São Paulo, no Hospital Brigadeiro, ao lado das antenas de transmissão da Vida Paulista. Olha só o contraste, né? Nasceu do lado das antenas de TV. Ela é mãe de Adriano, que completa 3 anos de idade nos próximos meses. Casada com Nerção, como ela diz carinhosamente. E filha de Edson e Leonor Pascoal, a qual ela tem muito carinho. Eu pude perceber numa pré-entrevista com ela que ela falava com muito carinho com a mãe dela ao telefone. E isso realmente foi demais. É realmente uma pessoa especial. Especial. Quem é ela, Ju? William, a nossa convidada de hoje já integrou equipe de programas como Bom Dia Brasil, Globo Repórter e ela ainda foi repórter especial do Fantástico. E você sabia que ela fez reportagem a bordo de helicóptero? Isso é novidade. Não é perigoso isso? Eu acho. É emocionante. Muito bem, a nossa entrevistada de hoje é Leonora Pascoal, jornalista da Rede Record. Uma salva de palmas para ela. Boa noite, obrigada para todos vocês. Eu estou até sem voz aqui, depois de tudo isso que eles falaram a meu respeito. A gente tem que dar um desconto, né? Tem que dividir um pouco aí, porque, nossa, puxa vida, hein? O Nelson ficou até roxo lá no fundo. Seja bem-vindo também, Nelson, aos nossos estúdios. Os amigos internautas que estão conectados. Tá vermelho, de loiro ficou vermelho. Esse é o Nelson. Esse é o Nelson, Tá certo. o dono do meu coração. Mas eu quero dizer boa noite para todos vocês, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, achei esse lugar aqui maravilhoso, as instalações da Rádio Oficina são fantásticas, parabéns para todos vocês e achei assim muito legal ter um lugar como esse, onde as pessoas podem fazer um curso, aprender mais sobre rádio, aprender mais sobre a mídia, né? É uma coisa muito importante, é muito importante a gente ter profissional capacitado aí no mercado. Parabéns para vocês. Bom, eu queria deixar um recado aqui para o nosso amigo internauta que está conectado em www.radiooficina.com.br. Julieta, como faz para participar do programa de hoje? Muito fácil, Ian. Internauta, é simples. Você pode enviar sua pergunta através do nosso chat, também o seu comentário, ou então mandar um e-mail. O endereço é noar@radiooficina.com.br. Tudo junto. Nós faremos a sua pergunta no ar durante o programa. Venha participar conosco. Beleza. Bom, vamos começar com a primeira pergunta. Eu acho que é a pergunta fundamental. A primeira, como você escolheu o jornalismo como profissão? Bom, eu estava no primário, né? E eu comecei a aprender a ler e escrever com um jornal. Minha mãe me ensinava a ler as letras, né? Pegando os jornais, dizendo, olha, essa é a letra A, letra B e tal, assim. E eu assistia muito programa jornalístico na televisão. Eu tinha essa cultura em casa de ler muito sempre. Pra você ter uma ideia, quando a minha mãe estava me esperando, o meu pai já comprava livros para mim, aquela coleção Saraiva. Livros que eu tenho guardados até hoje, alguns, A Máscara de Ferro, O Morro dos Ventos Uivantes e por aí vai. Então eu tenho esses livros guardados até hoje. Então meio que é uma coisa que vem desde cedo, essa coisa ligada assim com texto, com escrever, com ler, né? E aí quando eu estava no primário, teve uma entrevista com uma pessoa da Folha de São Paulo. Eu não me lembro agora se chamava Carlos Caldeira,
eu não me lembro exatamente o nome, mas era um senhor importante dentro da Folha de São Paulo, um jornalista importante. Realmente eu não me lembro exatamente quem é essa pessoa. E eu sei que eu levantava o braço para fazer pergunta e ele me ignorava. Isso acontece, isso acontece. Eu não lembro, eu nem quero citar, eu não lembro o nome da pessoa, mas enfim, eu levantava o braço e ele me ignorava. E uma hora eu consegui fazer a pergunta, ele ignorou a pergunta, aquilo ficou tão assim, fiquei tão chocada com aquilo. Aí depois, conforme eu fui adiantando aí nos estudos, eu fui visitar a redação, fui visitar, enfim, tudo que eu podia ver ligado com o jornal, com o jornalismo, eu fui atrás para conhecer, para ver. Até que eu consegui, quando eu entrei na faculdade, eu consegui meu primeiro emprego dentro de uma empresa jornalística, né, que no caso era a Rádio Tupi, como rádio escuta. E qual foi aquele furo de reportagem que você falou, olha, esse aqui eu vou colocar ali no meu caderninho porque foi demais? Furo de reportagem mais marcante, qual foi? Só eu consegui. Puxa vida. Eu fiz bastante coisa nessa minha vida. Enfim, eu comecei cedo, né? Eu fiz bastante coisa. Por exemplo, quando eu estava começando ali na Tupi, depois dessa trágica entrevista com o Nelson Piquet, teve uma fuga na FEBEM e eu fui fazer essa fuga na FEBEM. E eu consegui, na estrada, eu consegui encontrar alguns garotos que tinham fugido, consegui entrevistar esses garotos, consegui encontrar o pessoal da FEBEM, os monitores lá, os policiais, prendendo alguns garotos que eram mais ou menos do tamanho daquele nosso amigo Cláudio. Sim, né? Fortes, né? E eles diziam que tinham 17 anos. GG, né? Extra G. Extra G. E aí eu fiz entrevista com esses garotos, né? E eles diziam que eles apanhavam na FEBEM, que eles apanhavam de mangueira, que eles batiam nas costas dos garotos de mangueira, mostraram os vergões nas costas e disseram que tinham fugido porque eles realmente não aguentavam mais isso. Era uma FEBEM no interior. Então eu consegui fazer aí uma grande reportagem, mesmo cheirando a leite azedo, como eles diziam, né? Cheirando o cocô da fralda, né? Mas eu consegui fazer uma grande reportagem que foi para o ar na televisão e que foi para o ar na Rádio Tupi. Então essa foi, assim, eu acho que a grande reportagem que eu fiz foi uma das primeiras da minha carreira. Mas ao longo desses anos aí eu fiz bastante coisa, eu fiz... vocês mesmo colocaram aí nesse release a queda do avião da TAM, o outro avião da TAM que explodiu, o incêndio da favela Heliópolis, que fomos nós quem localizamos dentro do Globocop, nós que vimos a fumaça, chamamos o bombeiro e, enfim, que pudemos passar informações que o pessoal do Águia, da Polícia Militar, pôde determinar qual era o tipo de equipamento adequado para mandar para a favela Heliópolis. Foi a primeira vez que eles usaram a cestinha que vocês viram sendo usada nas enchentes da Zona Leste. Foi a primeira vez que eles usaram aquela espécie de piscina que chama Bumping Basket, que pega a água e vai e despeja a água no lugar do incêndio. Então a gente fez essa reportagem também. Eleições todas, inclusive da direta lá do Collor, a manifestação pelas diretas, Fórmula 1, Carnaval, tudo. Eu diria que, infelizmente, muito mais reportagens tristes do que reportagens alegres. Mas a gente percebe que é bem isso mesmo, né? Isso mesmo. Não tem outro jeito. Legal. Vamos para um rápido break. Na volta, Eleonora vai responder como foi fazer a cobertura jornalística da queda do avião. Ela já respondeu, mas a Kelly pergunta os detalhes. Como foi, como você chegou, com a reação que você teve. Vamos para um break, voltamos já. Você tem uma programação totalmente adaptada para a internet. Programas especialmente criados para navegação internauta conectado com música, informação e interatividade. Das 12 músicas mais Ju! os maiores vídeos de
Então o mundo inteiro ligado em você já é que traz um ritmo bastante. Na hora que você falar o mundo inteiro ligado em você, você não precisa de muito espaço. O mundo inteiro ligado em você, a gente continua. Eu tenho aqui mais uma pergunta, essa da Anne Fernandes, da nossa turma 603. Ela quer saber se você já cobriu uma invasão do MST, se você já foi, como foi, se não foi, se você cobriria. Olha, já cobri sim, já cobri do MST, já cobri do Sem Teto do Centro, do Sem Teto do ABC. É complicado, eu fui numa invasão que teve no Buraco do Cazuza, aqui entre Diadema, São Bernardo, aqui pelo ABC. Saiu tiro para todo lado, coquetel molotov voando para todo lado, foi realmente uma coisa complicada. Inclusive na época um vereador de Diadema, eu não lembro o nome dele agora, ficou muito ferido, ficou muito machucado. O meu cinegrafista ficou enlouquecido também, voltou sujo de sangue, de lama, eu e ele, a gente corria para todo lado. Foi uma coisa realmente dramática. Invasão de terra é uma coisa dramática e o que deixa a gente furioso, eu me sinto como cidadã, aí não a jornalista, tá? Como cidadã, o que me deixa furiosa é que assim, você passa num lugar, você vê um primeiro barraco, normalmente de lona preta. Dali 2 dias, esse pequeno barraco já não é mais um, já são 2, 3, 5, rapidamente já são 50, rapidamente já são 200, já são 300. Depois da lona vem a madeira, vem o barraco de madeira, depois do barraco de madeira vem o barraco de alvenaria. E aí é que o dono do terreno, as autoridades, lembram de fazer alguma coisa para tirar as pessoas lá de dentro. Então aí acontece todo o confronto, aí vem trator, aí derruba a casa, aí mulher chora, a criança que fica no meio, aquela coisa toda. Um exemplo é a própria favela de Heliópolis. Se vocês passarem ali pela Almirante Delamare, vocês vão ver que tem o Hospital Heliópolis, e em volta do Hospital Heliópolis começou ali na calçada. Eles começaram com um barraquinho, 2 barraquinhos, agora já tomou toda aquela faixa e eles já estão substituindo os barracos de madeira por casas de alvenaria ali. E ninguém fez nada. E quando as pessoas se lembrarem de fazer alguma coisa, já está todo mundo instalado, já está cheio de crianças, já está com tudo lá e não dá para tirar. Aí é aquela desgraceira toda de novo, confronto, polícia, bomba de efeito moral, enfim, aquela confusão. É triste. Bom, vamos deixar o assunto mais ameno, mais engraçado, mais tranquilo. Chega de desgraça, pelo menos por enquanto. Bom, eu fiquei sabendo que numa das suas entradas ao vivo no SPTV, em pleno dia de finados, ocorreu uma coisa... Ela já riu, que é realmente engraçado. Em pleno dia de finados, naquele cemitério ali que tem na Doutora Arnaldo, conta para os nossos ouvintes o que aconteceu naquele dia de finados ao vivo pela SPTV. Eu tomei uma bronca que não tinha tamanho no diretor de jornalismo. Foi simples, nós tínhamos que entrar no Jornal da Hora do Almoço e nós paramos o carro de reportagem na porta do cemitério para poder mostrar o movimento de quem entrava, o movimento das pessoas dentro do cemitério. Não tinha helicóptero, né? Então tinha que ser, nós subimos no bagageiro do carro de reportagem. E a UMJ, que é aquele caminhão grande que tem aquela antena que sobe e tal, ficou distante porque usa gerador, e o gerador faz barulho. Então, puxa-se um cabo muito grande, né? Até o local onde a gente vai fazer a entrada para ligar a câmera, microfone, enfim, tudo o que precisa. E nós estávamos ali posicionados e quando o apresentador falou assim, e agora do cemitério e tal, fala a repórter Eleonora Pascoal. Quando ele falou São Pedro jogou um balde d'água em cima da gente, assim que lavou, de escorrer tudo. Mas foi muita chuva, foi muita água, foi como se tivesse jogado um balde mesmo em cima da gente. Aí o cinegrafista já saiu rapidinho do meu rosto, porque ficou um estrago total, pior do que eu estou hoje, né? E aí começou a mostrar e eu comecei a falar, só que eu tinha na mão um papel com o preço das flores anotado com caneta hidrográfica. Aquilo começou a escorrer e com a chuva tinha uma régua em cima do carro, cheio de tomada ligada assim, o técnico deitou em cima. Quando ele deitou em cima eu abaixei e apoiei o papel na bunda dele. Pode falar bunda aqui? Bom, japonês, nós temos ouvintes no mundo inteiro. O japonês não vai entender. Ah não? Como é que traduz? Como é que traduz? Alguém sabe bunda em japonês? William Matsumoto. William Matsumoto, nosso... Sabe, William?
Xiri. Então, aí eu apoiei o papel no xiri. E aquilo começou a dar choque nele, né? Aí ele começou a pular assim, o traseiro dele começou a pular e começou a me dar acesso de riso. Eu falando, né, dando preço de flor, essas coisas, e me deu acesso de riso, e deu acesso de riso no cinegrafista, e deu acesso de riso nele, e todo mundo tava praticamente gargalhando, né? E eu rapidinho encerrei e tal, né? E quando nós chegamos lá na Globo, né? A gente nem chegou, pelo rádio, a equipe inteira foi chamada na sala do diretor de jornalismo. Quando a gente chegou, mas ele deu uma bronca. Isto é finados, não é comédia. Vocês têm que respeitar as pessoas. E a gente não conseguia explicar para ele o que tinha acontecido, porque a situação foi tão esdrúxula que era impossível não rir. Foi muito engraçado. A gente tem mais uma pergunta. Dessa vez é a Celinha do Fat Family que está no nosso auditório e do Júlio. Aliás, eu gosto muito dela. Ela vai cantar depois? Vai dar uma palhinha pra gente? Vai dar uma palhinha. Vai. Aliás, Fat Family, eu tenho todos os discos, hein? Celinha, mais uma fã. Mais uma fã. Aí. Ela está te parabenizando pelo seu trabalho. Ela gostaria de saber o que você acha dessa briga de audiência entre a Record e a Band. Ambos com helicópteros, sendo que a Record começou muito antes da Band. Aliás, deixa eu só complementar a pergunta dela, Helena. Desculpa. Nós tivemos o Datena ontem aqui. Ele dizia que a equipe da Record, ela conta com mais de 100 profissionais na equipe. E que eu nem sei quantos tem tanta gente. Tem bastante, né? Ele dizia que na Band ele contava com cerca de 20. Então, quer dizer, essa disparidade, como você encara essa competição? Eu acho legal competir. Eu acho o máximo. Eu acho que tem que ter competição, sim. Eu acho saudável. Eu acho bom porque abre o campo de trabalho, mais gente vai sendo contratada. Ele devia estar com 20, mas com certeza eles devem aumentar esse número. Então, quanto mais acirrada for a competição, mais necessidade eles têm de profissionais, mais gente vai sendo contratada, melhor vai ficando o mercado, vai abrindo, né? E vai dando emprego para todo mundo, né? Pra gente, pra mim, pra vocês. Eu acho ótimo. Eu acho que tem que ter competição, sim. Porque quando você não compete, fica muito chato. Fica muito chato. Fica muito chato. Você não tem, sabe, não tem desafio. E a televisão precisa ter desafio. A gente precisa ter desafio no trabalho da gente, porque senão, se todo dia você chega e só carimba papel, vai chegar um dia que você não vai conseguir nem carimbar o papel direito, né? Você chegou a trabalhar com o Datena? Cheguei, eu apresentei, eu fiz uma passagem de ano de 1999 para 2000, junto com ele à meia-noite, todo mundo falando Feliz Ano Novo, eu olhei para ele e falei assim, Feliz Ano Novo, Datena, Feliz Ano Novo, mas você está vendo aí o Ano Novo, tal, no Rio, não sei onde, tal. E por aí vai. Muito bem. Vamos para um rápido break, voltamos em seguida com mais perguntas para a Eleonora Pascoal. Você que está no chat, vai mandando suas perguntas, tem um monte aqui. Na medida do possível a gente vai passando aqui para a Eleonora. Se comentar, se divulgar, exclusivamente. Ai, que horror! Você tem uma programação totalmente adaptada para a internet. Vecina, dá um sorriso. Criados para a navegação internauta conectada com música, informação Uma pergunta e aqui. interatividade. Tantas notícias ruins, Mega e você faz o resumo das 12 músicas mais solicitadas em nosso chat. De segunda a sexta, à 1 da tarde. Golden Hits, os maiores hits de todos os tempos recuperados em nossos arquivos. Um programa que traz o ritmo das pistas para a internet. Músicas de alta popularidade. Você online. O programa feito por você. Entre no chat ou mande seu e-mail para radiooficina@radiooficina.com.br e curta o seu som. Rádio Oficina Online. A única emissora de rádio exclusivamente virtual. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Telefone 6163-1370. Volta ao vivo para toda a rede em www.radiooficina.com.br, a primeira rádio web ao vivo do Brasil. Rádio Oficina O mundo inteiro ligado em você. Olha só, Ju. Muitas perguntas no chat, não é verdade? Muitas, muitas, inclusive da nossa plateia. Da plateia também. A plateia superativa participante. Eu tenho aqui a pergunta de Lucimar, que está assistindo a gente.
todas as coisas que acontecem de ruim na cidade, principalmente nos dias de chuva, que cai granizo como hoje, que muita gente fica machucada, telhados quebrados, ela quer saber se a gente pode culpar a prefeita. Olha, da situação caótica que fica tudo. Eu acho que não dá para culpar só a prefeitura. Aí é prefeitura, não é prefeita, não é prefeito, porque inundação é um problema que existe desde que eu me conheço por gente, entendeu? Então eu acho assim, o governante tem uma parcela de culpa, né? Do mesmo jeito, por exemplo, nós estamos tendo crise de água, de abastecimento de água, e a gente, se não tomar cuidado, vai ter crise de abastecimento de energia elétrica. Então, em breve. Os governantes, isso antes, sim, né? os governantes, na minha opinião, eles têm culpa porque eles têm que estar lá, eles estão para prever, os técnicos estão para prever isso e tem que pensar em alguma coisa. Enchente, o governante tem culpa? Tem uma parcela de culpa, mas a população também tem culpa. Então você tem o governante, tem a população e tem as forças da natureza. As forças da natureza você não pode fazer nada porque desde que o mundo é mundo, cai gelo, faz sol, derrete e tudo mais. Mas se as pessoas jogassem lixo no lixo, né? Se elas não colocassem móvel, pneu, garrafa plástica, etc, 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 no rio, jogassem no rio, com certeza a situação ia ser um pouco melhor. Quer dizer, se você tivesse um planejamento por parte dos governantes de uma população educada, as forças da natureza fariam estrago, mas não tanto quanto a gente tem visto. Por exemplo, hoje caiu granizo, hoje deu quase 30, 40 centímetros de gelo entre a zona norte e a zona oeste, lá para os lados de Pirituba, Perus, Jaraguá, né? Teve um lugar ali que caiu muito gelo mesmo, mas muito gelo. Aí não tem como, isso é uma coisa da natureza, isso não tem governante, não tem população que resolva. Agora, muitas das enchentes que a gente viu aí nos últimos 10, 15 dias, elas poderiam com certeza ter sido menores se tivesse uma previsão dos governantes, se tivesse um trabalho preventivo, né? Porque prevenção é tudo nessa vida é prevenção, e também se a população fosse educada, porque olha, o que eu vi de lixo por aí por conta dessas enchentes, você não faz ideia. Bastante. Cidadania é tudo. Legal. Marcelo Bressani, que está lá no chat, é aluno da Rádio Oficina, hoje ele não está presente, mas ele manda a pergunta: qual o livro que a Eleonora Pascoal leu e que mais a emocionou e por quê? O livro que eu li que me emocionou. Olha, eu li tantos livros que... Olha, eu até citei hoje um termo de um livro que eu li na minha adolescência. Foi um dos primeiros livros que eu li e que eu achei realmente um livro muito legal. Eu acho que todo mundo devia ler. É um livro de um escritor que eu acho que pouca gente conhece, chamado José Mauro de Vasconcelos. Talvez alguém tenha ouvido falar por conta do meu pé de laranja lima. Mas ele escreveu um livro que eu acho que é pouco conhecido, que chama Rua Descalça. Então, esse livro, Rua Descalça, eu acho que é um livro muito legal. Ele fala justamente dessas ruas da periferia sem asfalto. E é uma história muito gostosa, eu acho que vale a pena ler. É uma coisa que realmente chega até a comover. Foi um livro bem legal. Eu sugiro aí, sugestão literária. Dica. Sugestão literária, Marcelo Bressani corre para a livraria e vai comprar. Eu acho que ele vai encontrar no sebo. No sebo, né? Tá bom. É porque José Mauro de Vasconcelos, eu acho que ninguém mais editou o livro dele. Eu pelo menos nunca mais vi livro de José Mauro de Vasconcelos nas livrarias, o que é uma pena, porque era um grande escritor. Perfeito. Temos mais uma pergunta, dessa vez é do Paulo Roberto, da turma D01. Em relação à legalidade, no ano passado alguns advogados queriam virar jornalistas e uma canetada de uma juíza que deu esse direito. Posteriormente, a liminar foi cassada. O que você acha desse oportunismo? Olha, virar jornalista, ninguém vira jornalista. A pessoa é ou não é. É uma coisa que nasce dentro de você, pelo menos é o que eu sinto no que diz respeito a Eleonora, né? E o que eu sinto com as pessoas com as quais eu conversei ao longo da minha vida, né? Os velhos cinegrafistas da Tupi, os velhos jornalistas dos diários associados, os velhos jornalistas do Diário Popular, que agora é Diário de São Paulo, enfim. E eu sempre ouvi isso, a pessoa nasce jornalista, é uma coisa que está dentro de você. Você não faz, você não adianta você querer ir para a faculdade e sair jornalista, isso não acontece, né? Do mesmo jeito que não adianta você vir para cá e querer ser locutor, porque se você não tiver alguma coisa dentro de você, você não vai ser, né? Agora, eu acho que ter o diploma é fundamental.
Para todas as profissões é preciso uma ética, é preciso um código de ética, é preciso uma série de coisas que você tem que ter o curso. Ou você acha que, de repente, eu como jornalista posso sair por aí clinicando, receitando remédios? Não, eu não posso fazer isso. Do mesmo jeito que eu não posso ir para um tribunal de júri e defender alguém. Eu acho que tem que ter a formação específica. Então eu acho que se o advogado quer ser jornalista, ele tem que fazer a faculdade de jornalismo também, ter o diploma, fazer o registro dele na DRT, como todo mundo. Do mesmo jeito que ele tem que ter o registro na OAB, se eu quiser ser advogado, eu tenho que fazer o curso de Direito, tenho que fazer o concurso na OAB para eu ser advogada. Eu acho que tem que ser assim, não pode ser diferente. É o básico. Perfeito. Básico. Bacana. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Shirley, que está em nossa plateia. Ela pergunta, Eleonora, você pode explicar como são os cursos de treinamento de porta-voz ou media training que você ministra? E ela complementa dizendo, existe muita procura por esses executivos brasileiros ou estrangeiros sobre a forma de comportamento em uma entrevista? Sim, existe. Ainda bem que existe muita procura, né? Graças a Deus, porque só o salário da televisão não dá para nada. Então, é bom que a gente possa fazer esses freelas. O curso de treinamento de porta-voz é assim, você tem que trabalhar a pessoa, porque o camarada, ele é um médico, a gente tem, quem procura esse tipo de curso é executivo, é o médico, é o advogado, agora são os políticos, né? E por que eles procuram? Porque a pessoa... às vezes ela tem um pouco de confusão mental para pensar e dar uma resposta. Vocês já repararam como existem pessoas prolixas, né? O camarada não consegue ser sintético, então ele precisa dessas dicas. Então nesse curso a gente ensina, não é que ensina, não é ensinar, orienta, né? Qual é a melhor forma de você responder uma pergunta? Como é que, quando você é abordado por vários jornalistas, você ouve várias perguntas, como é que você começa? Qual pergunta você responde primeiro? Como é que você se comporta? Né? E isso eu comecei a fazer quando eu estava na TV Campinas, no começo da carreira, praticamente, né? Eu fui entrevistar o prefeito de Campinas, o Grama, Magalhães Teixeira, grande figura, grande pessoa, pena que morreu de câncer, mas era uma grande pessoa. E eu parei e falei assim, olhei para ele e falei assim, prefeito, não dá. Eu não consigo editar isso que o senhor está falando, o senhor não respira, não faz ponto, não faz vírgula, não faz nada. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas filha, como é que eu faço? Eu tenho que falar tudo. Eu falei, mas prefeito, não dá, vamos começar a quebrar aí o seu pensamento. O que é mais importante disso daí? Fala só o que é mais importante e tal. E a partir daí foi que a gente começou a treinar as pessoas e graças a Deus tem bastante executivos. E também gerenciamento de crise, você havia me dito? A gente faz gerenciamento de crise. As empresas que, por exemplo, vão se mudar, precisa fechar, teve algum problema com o que ela produz, teve algum grande defeito, algum problema grave, enfim, é uma crise, estourou uma caldeira, enfim. A gente tenta gerenciar isso de uma forma mais tranquila possível. Isso. Temos aqui mais uma pergunta, dessa vez do nosso chat. É a Érica, que pergunta se você acha que fama e sucesso são mais uma questão de talento ou de sorte? Eu acho que tudo. Porque você tem aí fama e sucesso das pessoas que têm talento, que têm cultura, e você tem fama e sucesso das pessoas que não têm muita cultura, mas acho que tem talento, né? Porque sabem rebolar, sabem, enfim, sapatear. Então acho que até para rebolar, até para aquele negócio de tchan, precisa ter um pouco de talento. Porque, né? Bom, e como surgiu a ideia de fazer reportagens a bordo de um helicóptero? Você já fazia isso na Globo? Você começou na Globo, no Globocop? Eu comecei na Globo, no Globocop, porque foi assim, o Carlos Nascimento, que é uma figura maravilhosa, se vocês nunca conversaram com ele, eu sugiro que vocês conversem um dia, que é uma pessoa fantástica. Ele passou um período fora da TV Globo, e quando ele retornou em 1990, ele veio cheio de ideias e projetos. E nesses projetos, nessas ideias, estava ter um jornal onde se pudesse ter um helicóptero com imagens ao vivo e um repórter dentro desse helicóptero.
E na TV Globo, tudo, antes de ir para o ar, ele é testado à exaustão. São feitos vários pilotos. Piloto é aquele programa experimental. E num desses pilotos era para o Caco Barcelos estar a bordo do helicóptero, mas ele não pôde ir. Ele não pôde ir, e daí eu estava chegando da rua. E aí eles olharam para mim e falaram assim, você, vai. Mais uma vez, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu fui. E ninguém me disse como é que era, como é que não era, tal, né? Eu fui e comecei a fazer o que me deu na telha. Desinvestei a falar, né? E a hora que terminou, que eles foram assistir o piloto lá, que a diretoria foi assistir o piloto, pô, é isso mesmo que a gente quer. Não, ó, foi o melhor piloto que a gente teve. Maravilha. Sorte minha. Porque daí eu já gostava de voar, né? Aí fiquei. Aliás, falando em helicóptero, você chegou a fazer curso de pilotagem. Fiz, mas eu não terminei. Eu devo terminar no futuro muito próximo, eu espero. Tá certo. E temos ainda mais perguntas, Eleonora. O Carlos também via chat, quer saber se você já caiu do Motolink durante alguma reportagem. Você já fez reportagem de Motolink? Na Globo eu usava moto. Não era a Motolink, mas era a Motoflecha. Porque assim, a gente tem deadline, vocês sabem o que é deadline, né? Quer dizer, a hora para entregar a reportagem para ser editada para ir para o ar. E tem aquele horário, você não pode atrasar porque o jornal tem o horário certo para entrar. Então, muitas vezes eu estava do outro lado da cidade, ou eu estava no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba, enfim. E não dava tempo, se eu viesse de carro para São Paulo, não dava tempo de botar a reportagem no ar. E não tinha helicóptero, então, mas tinha moto. Então era assim, o motoqueiro chegava, parava do lado, eu descia do carro, botava o capacete, a fita embaixo do braço, grudava nele e pau na máquina para São Paulo. Aí a gente passava, subia morro, descia morro, passava por passarela, entrava em canteiro, por cima de calçada e vinha, e eu grudada no motoqueiro até chegar na TV Globo. A hora que chegava na TV Globo, aí eu respirava fundo, pulava para fora da moto, subia correndo as escadas, porque era na Praça Marechal Deodoro, né? Então tinha que subir ali uma escada bem razoável até chegar na redação e entregar a matéria e conversar com o editor e deixar tudo certo para poder entrar no ar. Mas eu nunca caí. Nunca caiu, ainda bem. Não, eu sempre tive. Helicóptero. Não, do helicóptero eu já caí. Mas da moto não, porque tinha uns motoqueiros muito bons, tem uns motoqueiros muito bons na Globo. Na Record também tem uns motoqueiros batutas, viu? Hoje, por exemplo, um deles passou numa pinguelinha lá no Jaraguá. Tinha uma correnteza do córrego de Perus embaixo, que eu não sei como ele conseguiu passar com a moto, equipamento e tudo. Ele foi muito corajoso. Mas acidente com Motolink é uma coisa muito rara. A gente teve 2 seguidos, aí um da Record e outro da Bandeirantes. Foi acidente que podia ter acontecido com qualquer motocicleta, não necessariamente com a Motolink. Agora você vai ter que contar do helicóptero. Ah, o helicóptero. Você falou que era do helicóptero. Eu perguntei brincando. Eu não imaginava como é que você tinha caído. Mas... Foi lá na represa de Guarapiranga, o helicóptero baixou para eu descer e pegar a informação e tal, e a hora que ele baixou eu fui sair fora, e quando eu saí ele não estava tão baixo quanto eu imaginei que ele estava, eu torci o pé e caí, mas aí logo levantei, tirei a poeira e tudo bem. Elegantemente. Muito bem, Rádio Oficina 21h45, vamos para um break, voltamos já. Rádio Oficina Online, exclusivamente na Rádio Oficina Online, você tem uma programação totalmente adaptada para a internet. Programas especialmente criados para a navegação do internauta conectado com música, informação e interatividade. O resumo das músicas mais solicitadas em nosso chat, de segunda a sexta, à 1 da tarde. Golden Hits, os maiores hits de todos os tempos recuperados em nossos arquivos. Um programa que traz o ritmo das pistas para a internet, músicas direto na boca. Então, essa é a pergunta agora. Você, online, o programa feito por você. Entre no chat ou mande seu e-mail para radiooficina@radiooficina.com.br e curta o seu som. Rádio Oficina Online, a única emissora de rádio exclusivamente virtual.
Esta é a sua oportunidade. Torne-se um radialista como os cursos da É a próxima. Essa aqui é a próxima pergunta que eu vou fazer para ela. Você de casa vai saber a resposta. 6163-1370. De volta ao vivo para toda a rede em www.radiooficina.com.br. A primeira rádio web ao vivo do Brasil. O mundo inteiro ligado em você. Leonardo, continuando o bloco, a gente tem uma curiosidade. Você fala 3 idiomas. É italiano, espanhol e inglês, é isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos. De qualquer forma, você já atuou como correspondente internacional em função disso? Já fez alguma matéria no exterior? Já fiz matéria nos Emirados Árabes, já fiz matéria na Argentina, só. Mas eu fiz aqui no Brasil, teve uma Copa do Mundo, onde o Brasil ia jogar contra a Itália. E todo mundo pensou que eu estava na Itália, porque eu saí com um cinegrafista da TV Globo chamado Milton Chilichini, italiano, né, o nome, né? E aí nós percorremos São Paulo inteiro só fazendo imagens que nos remetiam à Itália, parecia que a gente estava na Itália. E eu fiz as entrevistas e a narração da reportagem, tudo em italiano. E nós colocamos, como fala? Legenda embaixo. E aí ninguém contou pra ninguém que tinha essa matéria, pouca gente sabia que estava sendo feita, né? E ela foi pro ar na abertura da Copa, antes do jogo Brasil-Itália. E lá em determinado momento da reportagem, eu fiz uma passagem, que é quando o repórter aparece, lá na Avenida Paulista, com aquela igreja de São Luís de fundo, e falando em italiano. Aí de repente eu virava, a câmera abria e mostrava que eu estava na Avenida Paulista e eu continuava a frase em português. Bacana. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Imagino. Bom, Eleonora, qual é a diferença do jornalismo que você fazia quando você iniciou lá na Globo, no início, e o que você faz hoje na TV Record? Olha, no começo eu só fazia reportagem gravada. Aí depois aos poucos eu fui fazendo as reportagens ao vivo. Hoje eu só faço reportagem ao vivo. Então tudo o que eu faço na TV Record hoje é o hard news, mas hard e bem ao vivão mesmo. Very hard e super ao vivo. Não tem nada escrito, enfim, é tudo ao vivo e sem nada escrito na mão. Então, tipo assim, eu vou, principalmente no São Paulo no Ar, né, que é o meu jornal, por favor assistam todos os dias das 7 da manhã às 7h55, informações do trânsito na cidade e outras informações mais. É tudo assim, você vai olhando, você vai falando, você vai pegando uma informação aqui, outra ali, vai montando o texto na hora e vai falando, é assim. Ana pergunta via chat, você já foi advertida por algum comentário feito no ar? Não, comentário não. Só aquele do Dia dos Finados lá, que esse é uma exceção. Tá respondido. Mas o do Finados não foi um comentário. Não foi um comentário. Foi um acesso de riso. Foi um acesso de riso. Tá respondida pra Ana. Ju? Eu tenho aqui Perguntas? essa linha do Fat Family que vai dar uma palhinha a seu pedido. Como prometido, uma palhinha. Vamos, Zelinha! Obrigada. Boa noite a todos. Estou emotivada. Eleonora, você tem uma preferida? Eu estou emotivada. Eu também sou sua fã, sabe? Ai, que Te bom. vejo todo dia. Bom, pra quem não sabe, o FET está com CD novo, né? Já saiu, graças a Deus. Esse eu não comprei vários, ainda. Vou comprar. Tem vários sites, está vendendo, em várias lojas. E tem uma música assim, esse CD é uma releitura de músicas que, como eu fui a primeira a ingressar na carreira de cantora, né? Eu bati muito na porta, que nem você. E deu certo. Deu, não deu, Celinha? Deu, com é isso, certeza. viu, pessoal? Bater na porta. Cantei em barzinho, bandas de baile aqui em São Paulo. E eu cantava muito música popular brasileira, e eu gosto muito. Então esse CD é uma releitura de várias músicas que fizeram sucesso em vozes maravilhosas como Gal Costa, Guilherme Arantes, Djavan. E tem 3 músicas americanas também. E essa que eu vou cantar agora é a música de trabalho, Lilás, do Djavan, que a gente é fã também, né? Opa! E é assim, não ficou muito assim,
porque quem sola é a Daisy e tem muitas outras vozes fazendo vocal, né? Escuta, Mas eu vou tentar. E eu tô de joelho, gente. Quantos irmãos são no Fat Family? Que até hoje eu não consegui contar. É tanta gente, é tudo irmão, né? Isso, são todos irmãos. Somos todos irmãos. Somos em 8. Uau! É. E ficou assim, mais ou menos. Então vamos lá. Palma pra Celinha. Mas tá fraco, gente. Mais forte. Agora tá bom. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Quem sabe canta, tá? Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de raio. E aí vai. Obrigada, gente. Essa é a ilustre Daisy do Fat Family. Celinha. É, Celinha. É porque eu falei a A Daisy que solou a música. Ele me fez lembrar de um caos que aconteceu aí numa matéria que eu fui fazer. Celinha, obrigada. Olha, foi um presente maravilhoso, hein? Obrigada. Mas eu posso contar esse caos? Lógico. Bom, começa com uma notícia triste que foi a morte do João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, né? E aí foi e tal. Aí o Daniel se refez e montou o primeiro show solo dele lá no Olímpia. E eu fui cobrir o show. E lá no meio do show, né, corri o microfone no meio das pessoas que estavam lá assistindo. E o Daniel falava assim, e a pessoa falava assim: oi Daniel, eu sou o fulano, parabéns, lá, né? Ele, obrigado, tal, isso no meio do show. Aí uma hora o microfone foi lá pra cima, né? Aí, Daniel, aqui Daniel. Aí ele olhou assim e falou assim: esse você não precisa falar, que esse eu já sei quem é. Aí ele falou assim: como é que vai, Tinoco? Aí ele falou assim, Tinoco, acho que era o Tinoco. Ele falou assim: olha, o Tinoco vai bem lá em cima no céu, junto com o João Paulo, eu sou o Tunico. Bom, acontece. Bom, Leonora, queria que o nosso sonoplasta subisse o BG, porque essa música é linda. Essa música que está tocando ao fundo é Yanni. A Leonora adora Yanni. Nós selecionamos uma... Essa vai pro Nersão. Essa vai pro Nersão. Pra quem não conhece, a Yanni tem um disco muito bom, Let's Acrópolis. Eu já comprei, é muito bom. Bonita, né? Muito bom. Vale a Fez o pena. Bruno ficar fã do Yanni. Ah, é? Bom. Bacana. Bom, Érica pergunta de nossa plateia, depois de dar tantas notícias ruins, o que você faz para esparecer, além de ouvir Yanni, que nós já ouvimos? Eu encho o Nersão de beijo e o Adriano também. É verdade, é um santo remédio. Maravilha. E a Cris do chat pergunta como que você consegue conciliar o seu trabalho com a sua vida pessoal, porque você tem uma rotina considerável. É uma rotina estafante, né? Começa às 5 da manhã e às vezes vai até meia-noite, dependendo do dia. Ah, mas é fácil. Você faz o seguinte, você arruma alguém como o Nelson, que está sempre do seu lado, dá maior força. Quando eu tenho que ir nos lugares assim para não ir sozinho, ele vem comigo. Às vezes de manhã, quando eu estou muito cansada, ele me leva para a televisão. Ele acorda cedo, ele madruga. Ai, me leva, eu estou cansada hoje. Ele me leva, entendeu? Às vezes ele vai me buscar no aeroporto, né? Então, ele ajuda a cuidar do Adriano, trocar fralda, fazer mamadeira, essas coisas. Quer dizer, é tudo dividido em casa. Então dá tempo, porque se você tem um companheiro ou uma companheira que te entende, que divide com você alegria, lágrima, trabalho, diversão, fica fácil a vida, é tranquilo. Parabéns, Nelson! Homenagem de Eleonora. Mas se você tem um companheiro ou uma companheira, uma pessoa, um amigo, alguém que te ajuda a dividir as coisas, aí vai fácil. Aí fica fácil. Muito bem, e quais são os seus ídolos no jornalismo? Meus ídolos no jornalismo, olha, eu gosto muito do Carlos Nascimento, eu acho ele especial. Eu gosto do Carlos Dornelles também,
que é especial. Tem uma repórter agora no Boris, se vocês nunca viram nada dela, acho que vale a pena ver, porque ela tem um texto delicioso que chama Maria Antônia. Ela faz uns textos assim de matérias de comportamento que são fantásticas. Sandra Passarinho, que eu vi na minha infância fazer a TV Globo e que depois eu encontrei dentro da TV Globo e tive o prazer de dividir uma matéria do Globo Repórter com ela. E por aí vai, tem tanta gente boa por aí, né? Aliás, o Carlos Nascimento, nós ficamos sabendo que ele foi pra Band, né? Foi, ele falou comigo semana passada, ele não sabe quando ele vai estrear ainda, mas ele vai fazer o Jornal da Band. Vai fazer. Bacana. Julieta, perguntas do chat temos? Temos, na verdade, é daqui do pessoal da plateia mesmo. É o Paulo Roberto, da D03, participando novamente. Ele comenta aqui, você lembrou dos chans da vida e os reality shows, o que você acha? Olha, eu não gosto. Eu acho que tem muita... Como é que eu vou dizer pra você, sem ser grosseira? Não sei, eu não consigo encontrar o termo. Talvez não seja o mais adequado. Hã? Não tem muita realidade no reality show. Pois é isso mesmo. Gostei da sua definição, não tem muita realidade. É isso mesmo. As pessoas estão lá representando. Bem isso. Elas estão representando a mulher fatal, o cara desencanado, o cara boa gente, o certinho. Eu acho que não é bem reality show. Eu realmente não gosto. Eleonora, ela gostaria que você falasse um pouco do acidente com os Mamonas Assassinas, já que o assunto não ficou totalmente esclarecido pela mídia. Quem pergunta é Eduardo, da D03. Eu sei que é um assunto meio mórbido, pela cena e tal, mas... Eu acho que ficou esclarecido pela mídia, sim. Eu acho que ficou, sim. O que aconteceu foi um erro do piloto, ele virou para o lado errado, ele não tinha muitas horas de voo, ele não conhecia direito a área, ele não tinha muitas horas de voo naquele equipamento que é um Learjet. O Learjet, para quem não sabe, é um avião que foi desenhado para ser um avião de caça, é um avião arisco. Ele tem até que ter uns pesos ali para dar uma estabilizada, porque senão ele entra em atitude, quer dizer, ele gira, né? Então é um avião de caça. E daí foi adaptado para ser um avião de passageiros. E aquele avião que os Mamonas estavam voando é um dos primeiros Lears, que é muito mais avião de caça do que de passageiro mesmo. E se o piloto não tiver o avião na mão, fica difícil ele controlar a aeronave, né? Como também, se ele não conhecer exatamente a região onde ele vai pousar, também fica complicado. Então, o que aconteceu foi bem isso. Há especulações de que um dos Mamonas estaria sentado no lugar do copiloto e o copiloto lá atrás. Isso não foi esclarecido, eu acho que fica até um pouco difícil de se dizer. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. A imagem que eu vi quando eu cheguei, e eu fui uma das primeiras a chegar onde estavam os destroços do avião e os corpos dos passageiros, dos tripulantes do avião, era uma cena terrível. Eu não vou descrever a cena porque eu acho que as pessoas não precisam reviver isso agora. Mas era uma cena muito triste e muito terrível. E realmente foi um acidente muito feio. Eu acho que se o piloto não tivesse virado para o lado errado, se não tivesse nevoeiro, quer dizer, eu não sei, não é conformismo, mas eu acho que quando chega a nossa hora, chega, e eu acho que nem o peru morre na véspera, ele só é comido muito tempo depois ou no dia seguinte. Por aí vai. Leonora, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, a gente quer saber quais as dicas que você deixa para quem está estudando comunicação social, para quem está estudando jornalismo, quem está nessa área. Olha, você está me fazendo lembrar de uma coisa que eu falava para os meus alunos lá na FIAM. Eu dizia assim, que aluno, de um modo geral, é o melhor consumidor que existe, porque ele paga caro pela mercadoria e não exige receber uma boa mercadoria em troca do pagamento. Ele não faz questão nenhuma de receber, e não estou dizendo que são todos, mas há uma grande maioria que é assim. E eu dizia que não, que quando você paga uma escola, você paga uma faculdade, você tem que exigir ter o que você está pagando. Você precisa exigir do professor que ele dê aula, que ele te oriente, que ele te dê informação, porque ele está lá para te dar informação, ele está lá para te dar caminhos. É óbvio que você não vai aprender tudo na escola, você não vai aprender tudo na faculdade. Então você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Tem que ler muito. Ler jornal, ler revista, ler livro.
bula de remédio, ver televisão, ouvir rádio, entrar na internet. Quer dizer, você precisa ter acesso à informação. Mas isso é só para quem vai fazer jornalismo? Não. É só para quem vai fazer comunicação? Não. Isso é para todas as profissões. Se você não lê as coisas pertinentes à sua profissão, fica difícil você saber o que está acontecendo aí pelo mundo, fica difícil você ir para frente. Se, por exemplo, você quer fazer faculdade de agricultura e você não tem a menor noção do que é transgênico, fica difícil, né? Então você precisa estar sempre lendo, sempre se informando, independente da profissão que você vai seguir. Então é isso, é ler bastante, ir atrás, pesquisar. Porque se você tiver um bom conhecimento, uma boa bagagem, você com certeza vai ser lembrado sempre. Sempre. Com certeza. Maravilha. Essa exemplo. foi a Helena Pascoal. Que o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer vocês terem trazido até aqui, eu agradeço muito. Nós e eu fiquei também. muito feliz de ter vindo, achei esse lugar maravilhoso, muito gostoso. Quem não conhece, eu acho que tem que vir aqui conhecer, porque realmente é muito legal e fazer parte desse auditório maravilhoso. Queremos agradecer ao internauta que esteve conosco e a nossa plateia super animada. Esse programa ele foi produzido por Cláudio Gomes, Julieta Soares, Marcelo Baglioni, Minha Catarina.